Itapetí, que é uma mulher trans, né, nordestina, que chega à vereança, né, e que faz todo esse levante, essa luta estrutural. Eu acho que nós, como travestis, mesmo quando a gente está no ponto de prostituição, a gente é solidária a todas as outras lutas. A gente ajuda aquele companheiro, de repente, que não tem comida, a gente divide a nossa marmita, a gente cuida uma da outra, porque a polícia não vai cuidar. A gente divide aquilo que muitas vezes nós não temos. E somos sempre solidárias às outras. Eu fui um tempo, na verdade eu não sonhei em ser ativista, se eu gostaria. Se eu fosse escolher, eu faria outras coisas, mas infelizmente, ou felizmente, os direitos humanos, ele é algo que ele vem. Acho que é uma missão, ele é um dom, né? E ele é um dom coletivo, porque muitas vezes, mesmo me sentindo sozinha, e eu acho que essa é a sensação de, enquanto mulheres, de sentirmos sempre só, mas a gente é referência para muita gente, né? Somente ao apagar das luzes, né, a gente aprende, entende que a solidão, ela vai ser sempre a nossa companheira. Assim, eu ouvi de Carla Amaral, uma militante trans do Paraná, que cansou do ativismo. E a minha luta é pelo quê? Minha luta, eu fui entender, dentro desse processo histórico, que as pessoas, elas cobram da gente a chamada luta de classe, a luta trabalhista. Eles nem me reconhecem enquanto mulher, não me reconhecem como profissional de sexo, não me reconhecem enquanto prostituta, ou sabe lá o quê, mas eu estou disposta a construir todos os movimentos sociais. Aonde tiver violações de direitos, eu vou estar presente junto com um grande coletivo que ainda acredita nesses direitos humanos. Estar hoje aqui nessa mesa, composta por mulheres, basicamente é a minha luta. Né? Não apagar as identidades e os povos originários, não apagar ou não embranquecer uma mesa apagando a mulher negra dentro desse contexto de luta, não apagar as mulheres mais velhas. Então é muito importante a gente trazer esses saberes. E o meu crime, qual é, antes de mais nada, o meu e da Bel? É dizer que somos mulheres. Nós somos criminalizados por reivindicar e referenciar que somos mulheres. E aí somente uma mulher sabe o que é não poder andar 10 horas da noite, porque você corre o risco de ser violentado e a culpa vai ser sua. Porque é a roupa, é o decote. O que você estava fazendo depois das 10? Isso, quando você não for fazer boletim de ocorrência, a polícia, através da violência institucional, não te penalizar ali. Porque a gente tem que discutir também essas violências, também dentro das instituições. E hoje é crime você você constranger ainda, botar essa pessoa que passou por esse processo de assédio nessa situação dentro das violações institucionais. E a minha luta, eu tenho que sempre agradecer aos psicólogos e assistentes sociais que estão presentes em todos os movimentos sociais. Aonde tem movimento social, tem psicólogo. Aonde tem movimento social, tem assistente social. Nós, no movimento social, temos isso muito rápido. Agora, a minha luta começou o quê? Eu comecei a brigar muito na cidade de Apucarana com o prefeito. Aí eu fui entender, mano, que o prefeito indica cargos comissionados, cargos de confiança que para mim são os grandes tumores da política brasileira. Pessoas que muitas vezes não têm afinidade nenhuma com a pauta e que estão ali, abrindo as pernas para a política pública em troca de dinheiro. O que é que eu tenho que dialogar, mana, com um cara que se vendeu para determinado partido, para indicar um político, para ele colocar lá e de repente falar de direitos humanos? Isso acontece no Paraná. Nós temos a CEJUF, né, e a gente sabe como que funciona essas grandes prostitutas da política brasileira. É esses que eu quero. É esses que travam a minha vida. Essas prostitutas malditas da política. Eu estou cansada de dialogar com pessoas que vão mudar na próxima gestão. Eu quero conversar com o servidor. Eu quero conversar com a mulher que vai esfregar o chão do UPA. E que quando a minha população de travestis entrarem ali, vão respeitar o nome social. E não com aquela vadia, aquela prostituta. Isso eu falo enquanto puta. Que vai mudar daqui 2 anos ou vai se vender por outra bandeira partidária. E aí esses cargos de confiança, esses cargos que se vendem, os salários deles são muito bem pagos para me enrolar quando eu chego para denunciar uma violação de direito.
É sim. Secretário da Saúde é sim. Segurança Pública é assim. E aí na cidade de Apucarana, que o prefeito acha que vive na mil maravilha, eu vou denunciar ele na polícia. E ele cede cargo de confiança para o batalhão da polícia, cede cargo de confiança para a polícia civil, cede cargo de confiança para a polícia, para a delegacia da mulher. Quem é que eu procuro? E aí eu entendo que quando a minha casa, invade a minha casa e coloca o facão em cima da minha cama, eu entendo por que as facas somem, o porquê que a polícia acha as facas depois, sabe? Então você vai entendendo por que você é negligenciada. O Brasil, vou falar como brasileiro porque eu não tenho outras experiências fora do país, mas é muito triste você saber que dentro desse processo democrático as pessoas são eleitas, mas que existe um bando de vagabundo usando o dinheiro público para falar de determinada população. E de vagabundo eu entendo, de puta eu entendo, e eu não tenho medo de chegar nessa população e falar que são vagabundas. São as grandes prostitutas que pesam e massacram a nossa população. E assim é a população trans. Nós temos um desmonte, nós temos a portaria a 2803, que fala da questão transexualizadora. Nós temos um desmonte de política pública transexualizadora. Para eu fazer a cirurgia, eu tenho que ter 21 anos de idade. Nós temos mais 2 anos de acesso psicológico e psiquiátrico. E segundo a última demanda de 2018, eu tinha que esperar 18 anos na fila de espera. Apenas 5 hospitais referenciados. 18 mais 21, 36. Expectativa de vida, 35 anos. Então eu vou acreditar na reencarnação para chegar com uma buceta e ser incluída dentro desse movimento. E é isso. É terrível como é construída a política no Brasil. Então tem uma mana preta, travesti, ocupando um espaço de poder, me representa. Tem uma mulher indígena chegando, falando sobre demarcação, sobre violação de direitos, me representa. Tem mulheres universitárias fazendo pesquisa e falando sobre violação, me representa. Agora, ter cargos de confiança, que se prostituem, esses não me representam. E aí eu quero dizer para vocês, nós do movimento sociais, nós estamos preparados. Porque a nossa luta não começou ontem. A nossa luta já está há muito, muito, muito tempo. Quando eu chego no poder público, eu pergunto assim, quem é que eu tenho que chupar, ou quem é que eu tenho que dar para ter acesso? E eu vou continuar chupando, e eu vou continuar trepando, para que a minha população tenha acesso. É isso. E é sobre isso, e eu espero que a gente possa avançar. E entender que a política brasileira, independente de quem seja o partido, ela é prostituída, e quem paga o preço do programa somos nós.